A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Eu quero compartilhar com você uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se no livro de Juízes, capítulo 15, versos 18 e 19, que diz assim: Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor: Deste pela mão de teu servo grande vitória. Morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos? Deus então abriu a rocha que há em Leí e dela saiu água. Sansão bebeu, suas forças voltaram e ele recobrou o ânimo. O título da nossa reflexão é Saciando a Nossa Sede. Esses dois versículos que nós lemos agora estão num contexto do livro de Juízes, no seu capítulo 15, quando fala acerca de Sansão. No versículo que nós lemos inicialmente, Sansão clama ao Senhor dizendo que deste pela mão de teu servo grande vitória. E que vitória foi essa? Sansão, diz a palavra, que o Espírito do Senhor apossou-se dele. Ele estava preso, as cordas em seus braços se tornaram como fibra de linho queimada e os laços caíram das suas mãos. Encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela matou 1000 homens. Disse ele então: com uma queixada de jumento fiz deles montões. Com uma queixada de jumento matei 1000 homens. Então Sansão recebeu, de Deus uma força tão grande que ele, com uma queixada de jumento, ele conseguiu vencer uma quantidade de pessoas, um exército, podemos dizer assim, parte de um exército de 1000 homens, e ele venceu. E o interessante é que após esta grande vitória, foi o que o versículo disse, ele teve sede. E aí a gente consegue ver algo interessante neste texto, que mesmo tendo uma experiência maravilhosa, tremenda, sendo usado por Deus, a força que estava em Sansão não era dele, foi Deus que deu a ele com uma finalidade. Mesmo tendo essa experiência tão grande, profunda com Deus, de ter uma vitória como essa, Sansão não confiou em si mesmo. A necessidade básica que ele tinha da sede, e que nós temos essa necessidade, ele também teve, mas só que ele não recorreu à força que havia dentro dele. Ele não recorreu à sua autossuficiência. A palavra diz que ele clamou ao Senhor dizendo: o Senhor me fez vencer esta batalha tão difícil. E agora algo que é tão simples, que é o matar uma sede, o Senhor pode fazer isso por mim e eu não vou morrer, porque se eu tiver com sede, eu vou ficar sem condições de caminhar. Se eu não saciar a minha sede, os filisteus me colocarão de novo como prisioneiro. Então, o Senhor ouviu o clamor de Sansão, e fez, como nós lemos, sair água da rocha, um milagre. Aquele que clama, aquele que não confia em sua própria força, esse recebe de Deus um milagre. E o milagre saiu água da rocha. E qual foi a finalidade dessa água que Sansão bebeu? Foi renovar as suas forças, foi recobrar o seu ânimo para que ele continuasse a cumprir os propósitos de Deus em sua vida. Assim também é na nossa vida, caro ouvinte. Não confiemos em nossa própria força. E ó, que Sansão era um homem forte, era um homem que tinha uma força extraordinária, mas ele não, neste recorte da sua história, ele não confiou em si mesmo. Ele não procurou locais com a sua força, vou correr uma velocidade alta até chegar em determinado local porque lá tem água. Não, ele não confiou em si mesmo e pediu a Deus que desse água para beber. E Deus ouviu o clamor de Sansão, e Ele vai ouvir o nosso clamor na nossa caminhada de fé, na medida em que nós buscarmos a presença dEle e não confiarmos em nós mesmos, depositarmos a nossa fé em Deus, que vai renovar as nossas forças, porque Ele é a água que eu e você, que nós precisamos para renovar as nossas forças e recobrar o nosso ânimo nessa caminhada. A sede, o conceito de sede é
necessidade do organismo humano ou animal de ingerir água. A sede, ela exerce uma função vital, caro ouvinte, isso é fato. A sede, ela funciona como um alerta para repor os fluidos perdidos através da transpiração, da respiração e até mesmo da excreção, prevenindo a desidratação. A ausência de água causa desidratação, você sabe disso. E a desidratação severa no corpo humano resulta em dores de cabeça, fadiga, disfunção renal, pele seca, problemas digestivos, podendo até levar à morte. O corpo humano ele é composto por cerca de 60% a 70% de água. Água significa vida e a sede é o alerta para que nós não venhamos a perecer. E essas dores de cabeça, fadiga, disfunção renal, pele seca, problemas digestivos que nós temos por ocasião de uma desidratação severa, nos faz refletir que a água, que é Jesus Cristo, a sede é a necessidade que nós temos e Jesus Cristo é esta água. O Senhor é esta água. E quando esta presença está em nossas vidas, as dores de cabeça da vida, Ele faz passar. Ele nos ajuda a recompormos as nossas forças, a fadiga que há em nós, ela sai porque Ele está conosco nas lutas que nos causam a fadiga, a disfunção, os diversos problemas. É esta água, que se chama Jesus Cristo, que tem a capacidade de recompor as nossas forças. Assim como fez com Sansão, a água que ele bebeu, ele teve força para voltar a caminhar e ânimo para continuar a sua caminhada. Esta água está disponível para nós. O Salmo 42, versos 1 e 2 diz: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Aqui fala acerca da corça. A corça, ela precisa de água não só para saciar a sede física, mas principalmente para sobreviver aos predadores, pois o cheiro do sangue e de ferimentos atrai inimigos e a água a ajuda a se lavar, a disfarçar o odor e se proteger, encontrando refúgio e renovação para continuar sua jornada. Assim também nós, assim como a corça anseia por água, nós também ansiamos pela presença de Deus em nossas vidas, porque a presença dele vai nos saciar, vai nos fazer, nos dar condições para sobreviver aos predadores, ao inimigo, para nos dar, para cuidar dos nossos ferimentos, do ferimento da alma, do ferimento das emoções. Esta água, ela nos ajuda a nos lavarmos do pecado, a disfarçarmos o odor para que o inimigo não ache que tenha legalidade sobre nós. Esta água nos protege, essa água é o nosso refúgio, essa água é a nossa renovação para que nós possamos continuar a nossa jornada. João 4,14 diz: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Esse é Jesus. Quando bebemos desta fonte que é Cristo, assim como Sansão, temos as nossas forças renovadas e recobramos o ânimo para continuarmos a nossa jornada. Todos nós temos um vazio dentro de nós mesmos, que só o Senhor Jesus pode preencher. A água viva que desceu do céu. Existe dentro de você, caro ouvinte, dentro da minha vida também, uma sede por Deus, que você muitas das vezes pode pensar não existir, mas existe. Você tenta preencher, muitas pessoas tentam preencher esse vazio com diversas outras coisas. Muitas utilizam o acesso ao poder para preencher esse vazio, para saciar essa sede, ao status, à sua posição social, ao seu dinheiro, à sua fama, aos vícios, o pecado e etc. Isso tudo com o objetivo de preencher, de matar a sede que existe dentro de nós. Mas muitas dessas pessoas não conseguem
usufruir de todas as riquezas, mesmo usufruindo de todas as riquezas, né, que as riquezas podem proporcionar, mas essas pessoas sempre ficam com uma necessidade de algo mais. Existe uma necessidade constante, insaciável, de algo mais. É uma sede interminável que só a água viva, chamada Jesus, pode saciar. Eu não sei, caro ouvinte, qual a sede, qual a necessidade que você tem hoje, porque a sede de Sansão nos ensina acerca da necessidade. Qual é a sua necessidade? Mas eu afirmo que à luz desta palavra que nós lemos, refletimos juntos neste dia, assim como Sansão teve a sua sede saciada por Deus, você também pode ter a sua necessidade saciada pelo Senhor. Para isso, basta fazer como Sansão, basta usar o exemplo de Sansão e clamar ao Senhor com fé, e Ele abrirá uma fenda na rocha, e de lá sairá a água, que é a resposta que você precisa à sua oração, ao seu clamor. Esta água é a presença do Espírito Santo em nossa vida. Esta água é a palavra de Deus que vem ao encontro e de encontro às nossas necessidades. A palavra de Deus é uma água viva que ela vai jorrar por meio de você e vai ser algo tão constante, superabundante, que esta água, que é Jesus Cristo, vai fazer com que outras pessoas também sejam impactadas, porque você não vai conseguir conter esta água que vai fluir dentro de você. E esta água vai impactar outras vidas, mostrando a elas que, assim como Sansão clamou e teve a sua necessidade saciada, você também pode ter a sua sede saciada. Assim como a corça anseia por águas, eu também anseio pela presença de Deus. O vazio existencial que tem em nossas vidas só pode ser preenchido por Jesus Cristo. Jesus Cristo pagou um alto preço, desceu do céu para pagar um alto preço por nós, para que nós viéssemos a crer que Ele é a água viva que sacia a nossa sede aqui nesta terra. Então, não sei, caro ouvinte, a luta que você está passando, de repente a sua sede espiritual está tão grande que você não sabe o que fazer. Clame ao Senhor, busque a presença dEle e Ele vai saciar a sua sede. Ele vai fazer com que você entenda que a missão dele foi cumprida nesta terra para que você fosse abençoado aqui também, porque a bênção maior Ele já nos deu, que é a vida eterna para aqueles que creem na obra de Jesus Cristo, na obra da cruz. Mas aqui nesta terra, a palavra de Deus diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Ou seja, se você entender que esta sede que você sente é a ausência da água viva, e a partir daí se submeter à vontade dele, você vai ser bem-sucedido. Essa sede vai ser saciada e você será abençoado. Caro ouvinte, que esta palavra, assim como falou muito ao meu coração, me mostrando a importância de depender de Deus, a importância de clamar a Deus, a importância de entender que só Ele pode preencher este vazio que existe dentro de mim, dentro do ser humano, entendendo que Ele é a água viva que sacia a minha sede. Entendendo isso, nós caminharemos na presença dEle de fé em fé e glória em glória, porque Ele tem um projeto para a sua vida. E nesta caminhada, ela não é fácil, você vai ter sede ao longo do caminho, até chegar na promessa, no cumprimento da promessa dele para a sua vida. Nesta caminhada você vai ter sede, nessa caminhada você vai estar com as suas forças abaladas, mas se você entender que precisa saciar a sua sede, crendo e querendo esta água viva chamada Jesus em sua vida, você vai caminhar, suas forças serão recompostas, seu ânimo, você será resiliente, você chegará aonde Deus quer que você chegue. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.